aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouça a voz de Jesus no silêncio do sepulcro. Foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia que Ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Quando Deus se cala, tenha fé, meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Quando Deus está calado, não fique triste. Não fale que Deus não está olhando para você, porque é nesse momento a qual Ele está movendo os quatro cantos do mundo para trazer a minha e a sua vitória nessa noite. Então somente confie, abra o seu coração, que vamos sair daqui em posse da nossa vitória, amém? Uma salva de palmas para Jesus. Ainda de pé, irmãos, ainda de pé, nós vamos orar pelo nosso pastor, aleluia, que vai nos trazer a palavra nessa noite. Quantos querem ouvir a voz de Deus ainda? Amém? Pastor Antônio, ou Glória, faz essa oração aqui, pelo servo de Deus, aleluia, que vai ministrar uma palavra aos nossos corações nessa noite. Prepara o teu coração, irmão. Deus tem uma palavra, aleluia, para minha alma e para tua alma aqui nessa noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estenda as vossas mãos para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, aqui está o teu filho, Senhor, que tem a incumbência, Senhor, de trazer a tua palavra, Senhor. O alimento para nossas almas, Senhor. Meu Deus, usa o teu filho, Senhor, para falar com a tua igreja, para falar conosco, meu Pai. Não aquilo que queremos ouvir para massagear o nosso ego, Senhor, mas aquilo que tu tem para falar com a tua igreja, com o teu povo nessa noite, meu Pai. O Senhor faz segundo a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Eu também, irmãos, estou muito feliz com Jesus por essa rica oportunidade de conhecer aqui essa casa de oração. Estou muito feliz. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente e companheiro, pastor Teodoro. Deus seja louvado pela vida dele, pela vida do pastor Ricardo também, meu amigo, que me fez esse convite. Muito obrigado. Deus abençoe. E a todos os obreiros que se encontram aqui. O vaso tem unção para louvar. Eu gravei a vou mandar para você um pedacinho seu para você ver você louvando, tá bom? Meus irmãos, eu vou ler em Levítico, capítulo 6. Versículo 8. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 8. Não sabia do tema? Se eu soubesse do tema, eu tinha dado uma esmiuçada. Mas eu
Eu não vou pregar aqui sobre Jacó, que eu vou me enrolar todo e ninguém vai entender nada. Então eu prefiro pregar uma mensagem que eu já estou, que já está no meu coração. Amém, irmão? Quem achou diz amém. Está escrito assim, capítulo 6 de Levítico, versículo 8. Então falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Tome seu assento, por favor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, quero pregar nessa noite, dentro desse texto que eu acabei de ler, sobre o tema: não deixe o fogo do Espírito Santo apagar. O capítulo 6, versículo 8, é uma ordem que é dada por Deus através de Moisés. Deus disse para Moisés: fala aos filhos de Arão, que essa é a lei do holocausto. A vontade de Deus era que o fogo nunca se apagasse. A vontade de Deus é que o fogo permanecesse aceso para sempre, enquanto eles vivessem na terra. E existia algumas ordens de Deus dadas aos filhos de Arão para que o fogo permanecesse aceso. Aqui eu aprendi uma coisa muito importante: o fogo só permaneceria aceso com a parte e a participação dos filhos de Arão, ou seja, do sacerdote, que poderiam trabalhar para manter o fogo aceso. Ou seja, existe aqui alguns elementos e algumas ordens, algumas lições que Deus vai dar para o sacerdote fazer com que o fogo permaneça aceso. Eles tinham que obedecer à ordem de Deus para que esse fogo permanecesse aceso. Então, quer dizer, tinha a parte do sacerdote para que o fogo permanecesse aceso. O fogo no altar nunca permaneceria aceso se caso o sacerdote não trabalhasse para que o fogo permanecesse aceso. Aí Deus vai dar uma ordem para os filhos de Arão, usando a vida de Moisés, dando a instrução como eles deveriam fazer para que o fogo permanecesse aceso. É aí que me chama a atenção, e foi aí que Deus colocou uma palavra dentro do meu coração. A primeira coisa aqui: quem é o sacerdote? O sacerdote são os filhos de Arão. Trazendo para os nossos dias atuais, somos nós que somos os sacerdotes no tempo da graça e nos dias atuais. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então, quem é o sacerdote? Sou eu. Quem é o sacerdote é você. A responsabilidade de manter o fogo aceso do Espírito Santo na nossa família, no nosso ministério, na nossa casa e na nossa vida, somos nossa, porque nós somos os sacerdotes que temos a responsabilidade de manter esse fogo aceso. Pegando um parênteses aqui já, a palavra que Deus está colocando dentro do meu coração: eu sou o sacerdote do meu lar.
o dirigente de algum departamento é o sacerdote daquele departamento. Eu sou o sacerdote da igreja quando eu sou pastor da igreja. Eu sou o sacerdote do meu casamento porque eu sou o cabeça segundo Deus. A responsabilidade de manter o fogo aceso do Espírito Santo dentro da minha casa e dentro do meu lar é meu, porque eu sou o sacerdote. Todos aqueles que são dirigentes de algum departamento de uma igreja, seja dos jovens, seja dos homens, seja das irmãs, esse dirigente é o sacerdote, e ele tem a responsabilidade de manter o fogo do Espírito Santo acesa, tanto dentro do seu lar, como no departamento que você dirige, e como também na igreja que você preside, dada pelo próprio Deus. O fogo aqui é a presença de Deus. Aonde está escrito? Hebreus capítulo 12, versículo 29 está escrito: Deus é fogo consumidor. Então a presença, o fogo aqui é a presença de Deus na nossa vida. Quem é o altar? O altar somos nós. Falando espiritualmente, nós somos o altar para oferecer o sacrifício. Aonde está escrito? Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 está escrito: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito de Deus? Então nós somos o altar espiritual. E esse holocausto aqui, que é oferecido como sacrifício, esse holocausto que é oferecido como sacrifício, é a nossa devoção a Deus. Existem dois tipos de sacrifício. O primeiro é aquele que o apóstolo Paulo escreveu em capítulo 12 de Romanos: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que apresentei vossos corpos como um sacrifício puro, santo e agradável a Deus. A segunda forma de oferecer sacrifício a Deus é que está escrito em Hebreus, no capítulo 13, verso 15. Ele diz: ofereçamos por meio dele a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto dos seus lábios e que confessa o seu nome. Aprendemos agora a lenha representa aquilo que vai dar combustão para que o fogo permaneça aceso. Então vamos lá. Existem algumas coisas para que eu devo fazer para que o fogo continue. Vamos ler dentro do texto. A primeira ordem de Deus aqui para os filhos de Arão, quando eles fossem se apresentar perante o altar para oferecer o sacrifício, Deus vai dar uma ordem através de Moisés para os filhos de Arão. Deus vai dizer para eles assim, no versículo 10: e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. Isso aqui me chamou a atenção. Aí a primeira coisa que eu aprendi aqui, segundo a Bíblia, é que o sacerdote não poderia se apresentar perante o Senhor para oferecer o seu sacrifício com qualquer vestimenta. Tinha que ter uma vestimenta específica para que ele chegasse até o altar e oferecesse o holocausto perante o altar. Olha para cá, eles tinham que vestir duas vestes. A primeira veste era a veste de linho, e depois um calção que cobriam as suas partes íntimas. Eu fui atrás disso aqui e eu aprendi que as outras nações, principalmente os adoradores de Baal, quando adoravam a Baal, eles adoravam fazendo gestos obscenos com as suas partes íntimas, ou seja, a nudez e o sexo ilícito fazia parte da adoração a Baal. E segundo os historiadores, o povo de Israel estava sendo tentado a fazer a mesma coisa. O povo de Israel estava sendo tentado a adorar da mesma forma que os adoradores de Baal adoravam a Baal, mostrando as suas partes íntimas, fazendo, aleluia, fazendo com que as suas partes íntimas aparecessem, fazendo sexo ilícito, porque era a forma de adorar
a Baal. Quando Deus olhou do céu para a terra, Deus vai falar: eu vou cortar isso pela raiz. Fala para os filhos de Arão que comigo é diferente. Como é, Senhor? Fala para eles se vestir as vestes de linho e colocar um calção para cobrir as suas partes íntimas. Isso aqui falou comigo. Eu sei que o pastor aqui que dá a doutrina, eu não vim dar doutrina nem falar sobre os usos e costumes. Aqui essa veste de linho representa a pureza. O calção era para cobrir a parte íntima, porque em outro texto, em Levítico, tinha um degrau para subir no altar. E Deus vai falar assim: cobre a parte íntima para que subir o degrau, para que as suas partes íntimas não apareçam. Eu sei, irmãos, que usos e costume não salva ninguém. Mas eu li um texto assim no Facebook que eu vejo sempre, que a roupa não salva, mas quem é salvo sabe se vestir. Fala a verdade. Tá uma depravação, não tá não? Não vim pregar os usos e costumes não, mas segundo esse texto aqui, eles tinham que se apresentar de forma decente, não mostrando as partes íntimas, cobrindo, para não imitar as outras nações que adoravam a Baal, fazendo gestos obscenos, mostrando as partes íntimas e fazendo sexo ilícito, que é fora da palavra de Deus. Deus cortou pela raiz. Se eu posso te falar uma coisa, Deus não mudou. Quem mudou foram os pregadores que não têm coragem de pregar a doutrina santa de Deus. Mas Deus não mudou. Você quer que eu fale uma coisa? Ainda tem verdadeiros pregadores que pregam aquilo que Deus manda. Queira quem não queira, queira o diabo ou não queira, Deus ele ainda fala através da sua santa e gloriosa palavra. Vai deixar para lá. A segunda ordem que me chama a atenção no versículo 11. Depois ele despirá suas vestes. Vai tirar a veste de linho e o calção. Depois eles se vestiam com outras vestes e tiravam a cinza do altar. Não sei quem já fez fogueira aqui na festa junina, mas quando a madeira ela é consumida, vira cinza. O fogo continua ardendo? Não, só fica com brasa, mas não pega mais fogo, porque a cinza abafa e não deixa entrar combustão para que o fogo continue aceso. Deus está dizendo para os filhos de Israel: quando todo o holocausto for consumido, o fogo vai consumir os ossos, a carne e o nervo do holocausto do sacrifício. Quando amanhecer o dia, vai estar somente cinza, mas a cinza tem que ser tirada do altar para que o fogo permaneça aceso. Agora deixa eu perguntar: o que faz com que o fogo do Espírito Santo apague na nossa vida e no nosso altar? Só tem uma coisa que faz o fogo do Espírito Santo apagar nesse altar aqui: são a cinza. A cinza, o holocausto queimava toda noite. Quando amanhecia o dia, só tinha cinza. A cinza já é passado. Então eles tinham que tirar a cinza do passado para que o fogo continuasse aceso. Sabe por que o fogo do Espírito Santo, a presença de Deus, tem apagado na vida de muitos cristãos na face da terra? Porque ainda estão presas no passado, ainda estão presas nas coisas do passado, ainda estão presas naquilo que deixaram para trás. Enquanto você estiver com a mente no passado, enquanto estiver com a mente naquele velho relacionamento, naquelas velhas práticas do mundo, o fogo do Espírito Santo vai estar apagado. Mas um dia que você esquecer de tudo que ficou para trás e começar a prosseguir para o alvo que é Cristo, o fogo do Espírito de Deus permanecerá aceso. Tira as cinzas. Sabe o que representa a cinza? Falando que a cinza abafa o fogo.
A cinza representa o pecado. O pecado é especialista em apagar o fogo do Espírito Santo no nosso altar. Você quer ver pregar mal? Anda em pecado. Você quer ver louvar sem unção? Anda em pecado. Você quer ver a igreja acabar? Anda em pecado, porque o pecado abafa a presença do Espírito de Deus na vida do homem. Quando Davi pecou no pecado de adultério e pecado de homicídio, em Salmo 51, no verso 10 ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não me lanças fora da tua presença, e nem retiras de mim o teu espírito. A preocupação de Davi ao ter pecado não era o reino, não era a posição, não era nada. A preocupação de Davi ao ter pecado, primeiro, era que Deus curasse o seu coração e que Deus não lançasse ele da sua presença e nem tirasse dele o Espírito Santo. Aleluia! Davi sabia que se ele não confessasse os seus pecados, que ele não deixasse os seus pecados, o pecado de adultério e de homicídio abafaria a presença do Espírito Santo. Mas ele é inteligente, ele logo dobrou o joelho, orou a Deus e disse: Deus, crie-me um coração puro, não me lanças fora da tua presença e nem retira de mim o teu Espírito. Porque a cinza do pecado abafa a presença de Deus. Sacerdote, tire a cinza para que o fogo continue aceso. Eu não estou dizendo que nós não pecamos, mas todos nós pecamos. Mas o que a Bíblia diz é que nós temos que confessar e deixar para alcançar a misericórdia de Deus. Pecar, todo mundo peca na palavra, no olhar, no pensamento, algum sentimento. Mas o importante é que nós temos que confessar como Davi confessou. E quando ele confessa o seu pecado, Deus perdoa. E a chama do Espírito de Deus continua na sua vida e no seu reinado. Deus é poderoso. Aleluia. Deus nessa noite está dizendo aqui: quem pecou, peça perdão para Deus, para que o fogo do Espírito Santo não apague na sua vida. Peça perdão, deixe o seu pecado e o fogo do Espírito de Deus continuará aceso na nossa vida. Primeiro, se apresentar com vestes de linho. Segundo, tirar a cinza que abafava o fogo. Terceiro, está escrito: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha. Deus é inteligente demais. Fala para o sacerdote que o fogo, para permanecer aceso, tem que colocar lenha. A lenha são madeira, e essa madeira não era qualquer uma, era madeira boa, para queimar a noite toda. Essa lenha, a lenha, ela é como se fosse o combustível do fogo. Quanto mais lenha, mais fogo. Quanto mais lenha, o fogo aumenta mais. Aí Deus falou para os filhos de Arão: coloca a lenha para poder queimar o holocausto, assim o fogo nunca vai se apagar. E eu pensei, o que nós fazemos aqui na terra para que o fogo do Espírito Santo continue aceso na nossa vida? Tem 4 coisas que o cristão ele tem que fazer enquanto estiver na terra para que o fogo do Espírito Santo continue aceso na sua vida. A primeira coisa que o cristão tem que colocar no altar da sua vida espiritual é a lenha da oração. Sem oração o fogo se apaga. Sem oração o fogo do Espírito Santo se extingue, mas com oração o fogo do Espírito de Deus permanece aceso. Quer ver um crente apagado? É um crente que não ora. Quer ver um crente apagado? É um crente que passa durante 24 horas do dia e não dobra o joelho durante as 12 horas para orar a Deus o Todo-Poderoso. Essa lenha não pode faltar na nossa vida, é a lenha da oração. Sem oração, o fogo do Espírito Santo se apaga. Pode ter certeza disso. Sem oração, o crente esfria. E a oração, ela é um mandamento dado pelo próprio Deus para os cristãos na terra.
E Deus deu esse mandamento primeiramente através dos salmistas. No Salmo 106, no verso 5 está escrito: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face perpetuamente. Aí no decorrer dos tempos, Deus vai continuando exortando os seus servos à prática da oração. Agora Deus vai usar o profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Só que Deus continua exortando todo o seu povo à prática da oração. Agora Deus vai usar os apóstolos, usando o apóstolo Paulo, no capítulo 5, verso 17 de 1 Tessalonicenses, ele escreve dizendo: orai sem cessar. Por fim, Deus vai usar a Jesus Cristo para incentivar os seus discípulos a orarem. No capítulo 7, verso 7 de Mateus, Jesus vai ensinar eles dizendo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Tem crente que ora, tem crente que ora, tem crente que ora. Se você ora, a presença de Deus é na tua vida 24 horas por dia. Se você ora, a presença de Deus, o fogo do Espírito de Deus é 24 horas por dia na nossa vida. Deus tem prazer de derramar a sua graça no crente que ora. A segunda coisa para permanecer o fogo do Espírito Santo em nossa vida é a palavra. A leitura da palavra é muito importante para o fogo do Espírito de Deus permanecer aceso na vida do cristão. Por quê? Porque a palavra ela tem alguns benefícios na nossa vida. O primeiro benefício que a palavra tem, eu aprendi no Salmo 119, no verso 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É lâmpada para os meus pés. No Salmo 119, verso 11 está escrito: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra livra e nos afasta do pecado. Segundo Jesus, no Evangelho que segundo escreve João, no capítulo 17, verso 17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Segundo ainda, aleluia, João capítulo 8, verso 32, Jesus vai dizer para os judeus que criam nele: permaneceis na minha palavra, aleluia, conhecereis a verdade vos libertará. Para resumir, no capítulo 5, verso 39 do evangelista João, Jesus vai dizer: examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Quando eu leio a palavra enche o meu coração da presença de Deus, porque a palavra é lâmpada, a palavra me livra de pecar, a palavra me santifica, a palavra me liberta, e a palavra me leva para o céu e me dá a vida eterna. Eu não sei se acontece com vocês, mas fala a verdade, quando você está lendo, algo diferente não acontece. Quando você está lendo, algo diferente não faz aqui não? Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus. Não é, pastor? O pastor que prega muito, pode perguntar para ele. Quando ele está lendo, parece que ele está conversando com alguém. Pode perguntar. Você está trocando uma ideia com alguém. Sabe quem é ele? É o Espírito de Deus. Desculpa a expressão de trocar ideia, mas conversa. Você está conversando com alguém. Uma vez eu estava lendo a Bíblia e meditando. Alguém estava olhando para mim, começou a perceber e disse assim: você está trocando uma maior ideia com o Espírito Santo, hein? Eu estou conversando com ele mesmo. É algo diferente. Quando você lê a palavra, é algo diferente.
algo comove, algo mexe dentro de nós, traz alegria, traz esperança, traz confiança, traz poder. Não deixe de meditar na palavra, porque o fogo do Espírito Santo vai se apagar, e quando você perceber, você já está sem a presença dele. Amém? A terceira coisa que eu devo fazer enquanto estiver na terra, colocando essa lenha para que o fogo continue aceso, é o jejum. Essa lenha não pode faltar no meu altar, senão o fogo apaga. O jejum é tão poderoso que no capítulo 9 de Marcos, quando os discípulos não puderam expulsar um demônio de um jovem que sofria de epilepsia, porque um demônio tomava ele, lançava ele no chão, ele rolava para lá e para cá, espumava e rangia os dentes. Os discípulos não puderam expulsar. Quando Jesus expulsou o demônio, para resumir, que Jesus vai embora para sua casa, os discípulos se apresentam na presença de Jesus em particular e vai perguntar: mestre, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Aí Jesus vai responder com carinho e amor: essa casta de demônio só sai através de jejum e de oração. Peraí, então os discípulos não estavam jejuando não? Estava não, pô. Jesus tinha acabado de descer do monte da transfiguração. O jejum é poderoso. Você conhece o crente que jejua? Ele é diferente. Ele é cheio da graça. A pregação não pode fazer nada, mas ele está lá dando glória, porque parece que o jejum ele faz a pessoa queimar toda a carne e os desejos carnais. O jejum é tão poderoso que livrou Esther e todos os judeus da armadilha de Mardoqueu. Muito pelo contrário, a cova que ele abriu, ele mesmo entrou, porque Jeová lhe deu vitória. Esse aqui é muito importante. O trabalho na obra de Deus não pode parar. Irmão, quem prega não pode parar de pregar. Quem canta não pode parar de cantar. Quem cultua não pode parar de cultuar. Quem tem alguma responsabilidade dentro da casa de Deus não pode parar, porque isso faz com que você apague a chama do Espírito Santo. É verdade. Você parar de pregar é o fim. Você que louva, parar de louvar é o fim. O apóstolo Paulo exortou a igreja de Coríntio, no capítulo 15, no verso 59. Portanto, rogo-vos, irmãos, que o vosso trabalho no Senhor seja sempre firmes e constantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: sejais sempre firmes e constantes na obra. Ele está dizendo, não é para parar, não é para recuar, é para fazer o quê? É ser firme e sempre constante, ou seja, sempre trabalhando, sempre avançando. Por quê? Porque quem para de trabalhar na obra, o Espírito de Deus, aleluia, se entristece, e o fogo do Espírito de Deus apaga. Eu vou encerrar agora um testemunho sobre isso, rapidinho. Uma irmã, ela era totalmente devotada para a obra de Deus. A devoção dela é grande. Ela abria culto, ela pregava, ela louvava, ela estava nos círculos de oração, ela fazia um trabalho na casa de Deus diariamente. Só que ela se entristeceu com alguma coisa dentro da família. E aí ela colocou na cabeça: eu não vou mais pregar, olha só, não vou mais louvar, não vou para os círculos de oração, não vou mais abrir os cultos, nem oportunidade ela recebia. Com um tempo, sem ela perceber, ela já estava se esfriando.
ela não sentia mais aquela presença, o fogo desse Espírito. Sabe essa vontade que tem dentro de nós? É o fogo do Espírito Santo. Ela ia perdendo, foi perdendo pouco a pouco. Caiu no laço do diabo, se desviou. Ela já estava desviada dentro da casa de Deus e não sabia. Porque parou de pregar, parou de louvar, parou de cantar, parou de abrir os cultos e não recebia mais oportunidade. Ela dizendo para mim que ela foi se esfriando pouco a pouco. Ela foi se esfriando pouco a pouco. Não sentia mais aquele fervor, não sentia mais aquela vontade. A fé foi se esfriando. É o que eu falo. Se essa lenha não tiver na nossa vida, o fogo do Espírito Santo se apaga. E quando nós formos perceber, já estamos todos afastados e desviados da presença de Deus. Não pare de cantar, cantor. Não pare de louvar. Não pare de pregar, pregador. Não pare de reger, regente. Continue firmes e constantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho do Senhor não é em vão. Não pare, não pare, não pare, porque essa é a lenha que mantém o fogo aceso no teu altar. Não pare, não pare, porque essa é a lenha que mantém o fogo do Espírito Santo no teu altar. Se coloca de pé em nome de Jesus, por favor. Aleluia, glória a Deus. Pastor, Deus ensina aqui como fazer o fogo manter aceso no nosso altar. A última coisa, sabe o que era? Não vou. A última coisa que Deus manda, sabe o que Deus manda eles fazer? Coloca o holocausto em ordem. Deus, posso falar uma coisa? Vida bagunçada não tem fogo aceso, não. Altar bagunçado? Não. Deus fala, coloca o holocausto em ordem. É de qualquer jeito, não, Jeová? Não, porque de qualquer jeito o fogo não permanece aceso, não. É em ordem. Amém? Marido respeitar a esposa, esposa respeitar marido, filho obedecer pai e mãe, membros obedecer o pastor da igreja, pastor obedecer o pastor presidente, e assim vice-versa. Eu quero ver o fogo de Deus não descer na casa. Elias estava em cima do monte. O altar estava todo bagunçado. Elias sabia, o altar bagunçado, o fogo não desce. Elias começou a montar o altar, ajeitando o altar, deixou o altar em perfeita ordem, colocou o holocausto, fez uma oração de 1 minuto, e o fogo de Deus desceu. Teu altar está em ordem, o fogo do Espírito Santo vai descer onde você estiver. Teu altar está em ordem, o fogo do Espírito de Deus vai descer onde você orar. A presença de Deus é notória na tua vida. Deus abençoe a todos. Bate palma para Jesus. Ele é fiel. Feche os teus olhos, aleluia, glória. Vamos orar, aleluia. Como está a chama aí dentro, irmão? Como é que está? Como é que está? Está acesa? Pastor, olha, está querendo se apagar. Ô pastor, talvez já apagou, mas Deus hoje deu uma palavra de alerta para mim e para você. Ele não quer que essa chama se apague, meu irmão. Pastor, mas se apagou, está perdido? Não, ainda pode